Oi, pessoal! O dia mais esperado da semana, porque tem vídeo novo aqui no canal. E hoje a gente vai descobrir qual o arcano representa o seu signo. Hoje eu tive que mudar um pouquinho o enquadramento da câmera, porque o Sushi, que é o meu gato, resolveu deitar aqui na mesa. E como a casa não é minha, a casa é dos gatos, a prioridade é toda deles. Então eu mudei aqui um pouquinho. Ele é sagitariano, é tudo no tempo dele, então eu não vou tirar ele aqui pra gente fazer esse conteúdo. E antes da gente começar para descobrir qual que é a carta que representa o seu signo, já clica para se inscrever, já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo desmistificando o tarô e te ajudando a simplificar essa jornada linda com as cartas. Agora, sem enrolação, bora pro nosso conteúdo. Antes da gente começar, a gente precisa entender dois pontinhos importantes. A divisão das escolas, porque isso dita muita regra na hora de entender a astrologia das cartas. Por muito tempo, as pessoas falaram que signo e tarô não tinha nada a ver, mas, gente, tem tudo a ver. E isso começa lá na história, quando a gente fala da divisão da escola francesa e da escola inglesa. Quando você começa a se aprofundar no estudo do tarô, você vai ouvir muito sobre isso. Tem a escola francesa, tem a escola inglesa, e qual que é a diferença? Eu vou dar um exemplo rápido para a gente não entrar muito nesse assunto, para não desviar do tema do vídeo. Mas a escola francesa, basicamente, vai ter a representação ali do tarô de Marselha. A gente vai ter o Levi na frente, a gente vai ter ali a estrutura do Etela, que foram os percussores, que popularizaram o tarô como uma ferramenta espiritual. E na escola inglesa, nós temos o nosso querido Waite e o Aleister Crowley, né, que criaram uma nova era para o tarô, que fez ele se tornar popular. Então, se hoje a gente bate o olho, já sabe o que é tarô, vem filme, vem novela, é justamente porque o Waite trouxe uma visão diferente para as cartas. Para vocês terem noção, aqui tem uma carta de As de paus, 2 de paus do Waite, e aqui tem uma carta de Marselha. Então a gente vê que é diferente. O Waite, ele trouxe uma ilustração para as cartas que lá na escola francesa não tinha. E aí, quando a gente fala da astrologia dentro das escolas, a escola inglesa, ela traz a astrologia muito forte, em evidência. Então tem um fator muito importante que é essa astrologia presente, e cada carta com um signo. Todas as 78 cartas, tá, gente? Enquanto a escola francesa não se importava tanto com isso, mas sim, tem signos nas cartas e é um pouquinho diferente. Muda pouquíssimas coisas, mas eles não dão tanta importância. Por isso que as pessoas têm o hábito de achar que o tarô e o signo não andam colado. Só que quando a escola inglesa traz isso, isso te ajuda a entender muito mais a personalidade da carta. Quando você entende que uma carta é de Áries, você já lembra, nossa, arianos são desse jeito, então essa carta vai exalar essa energia. A carta de Virgem é daquele jeito, o signo de Virgem é daquele jeito, então a carta vai exalar tal energia. Por isso que é legal entender a astrologia das cartas. Isso te ajuda a lembrar o significado. Faz você não esquecer, faz você pensar assim, nossa, eu já sei, eu entendo mais de signo do que de tarô, então fica mais fácil o processo. E hoje a gente vai falar das 12 cartas que representam o seu signo. Mas é legal entender que no tarô inteiro, a gente vai ter carta que representa planeta, a gente vai ter carta que representa elemento e às vezes até os 3. Então é legal a gente dominar aqui esse estudo, né? Entender um pouquinho de astrologia para cada vez mais o tarô se tornar aquela ferramenta de fácil, sabe? Aquela ferramenta prática, onde você bate o olho e você lembra do número, do signo dela, da cor, e aí o processo fica muito mais maravilhoso. Inclusive, eu tenho uma aula gratuita que tá aqui o link para quem quiser assistir, que eu ajudo você a identificar cada signo das cartas. Hoje a gente vai focar só em 12, mas tem 78 cartas com 78 signos. 78 signos não, né? Cada uma das 78 cartas tem um signo. Então agora a gente vai começar pelas cartas de Áries. Hoje eu tô usando aqui o After Tarot da Lois Carabel, né? E eu estou usando aqui o meu tarô de Crowley. Então eu vou usar as duas cartas para ilustrar o nosso tarô. O After Tarot nada mais é do que o que acontece depois da cena tradicional do tarô. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Imperador de Waite, normal, esse aqui é o clássico, e aqui eu tenho o Imperador do After Tarot, que é a cena depois, né, que o animalzinho invade toda a carta. E aí, gente, tem várias cenas bonitas. Por exemplo, aqui, isso aqui é um 2 de copas, que depois daquele famoso, aquele clássico que as pessoas estão se olhando com as taças, elas se abraçam. E também tem o before, que é o antes, né? É o antes e depois da carta. Aqui tem os desenhos para vocês entenderem, ó. Tem o louco no penhasco, tem aqui o eremita, né? Numa jornada sendo acompanhado. Gente, esse tarô é lindo, maravilhoso. Eu amo. Eu já fiz um review lá no canal. Eu ganhei de presente de uma amiga
que trouxe pra mim dos Estados Unidos e pra mim foi um dos melhores tarôs, assim. E esse é o meu, né, gente? Esse aqui é o tarô que eu uso pra atender. Esse aqui é o tarô que eu já tenho, coitado, olha como ele já tá a situação. Eu já tenho há quase 5 anos esse tarô aqui. É um tarô de Crowley, é o tarô que eu acho mágico, esse tarô aqui, gente. Não consigo usar outro quando eu vou atender esse aqui é o meu tarô queridíssimo. Então hoje a gente vai trabalhar com os dois tarôs para você acostumar seus olhos com tarôs diferentes. E aí a gente vai começar com o signo de Áries, né? Que é representado pelo Imperador. Aqui a gente tem o Imperador do After Tarot, do Crowley, né, do Waite, e aqui a gente tem uma carta de Crowley. Por que que o Imperador representa os arianos? O Imperador, gente, é um líder nato, né? E quando a gente lembra de Áries, é impossível não achar que Áries é líder. O Áries, ele é é a casa 1, é o iniciador, é a pessoa que toma a frente, que toma atitude, que não pensa muito, que vai lá e faz. Então, quando a gente pensa em governantes, a gente pensa nos arianos. E é exatamente por isso que esse arcano representa o signo de Áries. Áries é o signo que governa, que toma conta, que toma posse, que toma a frente. Eu, quando não quero fazer alguma coisa, eu tenho amigos arianos, ou eu tenho familiar ariano, eu já falo, ai, por favor, faz por mim, vai na frente, porque eles tomam a iniciativa e eles gostam disso, eles não têm medo, eles vão lá na coragem mesmo, o que às vezes também pode ser um tiro no pé, porque pode acabar agindo sem pensar. Mas esse aqui, arcano, é a representação total de Áries. A diferença do tarô de Crowley para o de Waite é que o Waite ele não escancara a astrologia no desenho, ele mostra em algumas cartas a astrologia. Mas o Crowley deixa muito nítido aqui embaixo, ó. Tá vendo que aqui tem o símbolo de Áries? Então fica muito fácil você entender qual o signo daquela carta. Essa carta aqui, obviamente, representa o elemento fogo. Então, a gente tem aqui o imperador representando a classe ariana, mostrando todo o poder de governar e tomar conta do espaço. Quando a gente sai de Áries, a gente vai para nossa casinha 2, que é Touro. E quem que representa o taurino? Nada melhor do que o hierofante para representar os taurinos, né, gente? O hierofante, ele tem a busca pela verdade. E quem convive com taurino sabe que eles são muito sinceros até demais, né? E eles estão sempre ali, naquela busca, naquela raiz de tudo o que é certo. Eles querem o que é certo. Eles não querem saber se a pessoa tá com uma teoria, eles querem a real. E aí, essa carta é a nossa carta do tradicionalismo, né? E é tudo que vem com os taurinos. Os taurinos, eles são muito pé no chão, eles são muito mais racionais, eles não gostam de se aventurar, eles gostam de ter certeza de tudo, é o signo da estabilidade. Então, o nosso hierofante, que também pode ser conhecido como Papa, ele representa os taurinos. Por quê? Porque ele gosta das tradições. Os taurinos, eles gostam de tradição, eles valorizam muito a cultura deles, eles valorizam muito os estudos, né? Eles querem entender a fundo, eles querem sentir as coisas. Então é o que acontece com o hierofante. O hierofante, ele tá ali, na busca dele, totalmente enraizado. E assim como o ariano tem esse defeito de às vezes agir sem pensar, o taurino muitas vezes ele só acredita naquilo que tem um fundamento muito forte. Ele não se permite olhar além daquilo. Então essa seria um pouquinho a sombra aqui da carta, né? Mas eu acho que tem tudo a ver. Toda vez que eu converso com uma pessoa de touro, eu automaticamente já enxergo o hierofante ali atrás dela, né, meio que minando, é assim, essa tradição, essa filosofia. A nossa terceira casa é Gêmeos. Então a gente tem aqui a carta que representa Gêmeos. E a carta dos geminianos é os enamorados, gente. Os enamorados, as pessoas sempre atrelam só ao amor. E elas esquecem que o amor não é só um amor de casal, um amor de casamento, de união. O amor são as conexões. É a conexão que você tem com o seu trabalho, com as pessoas que você ama, com a sua família. Essa carta aqui é super comunicadora e ela fala muito sobre a atração dos opostos. Tem uma qualidade do geminiano que é o ato de se conectar com qualquer coisa, com qualquer pessoa, conseguem fazer uma troca muito fácil. E eu vejo que os geminianos, eles são curiosos, então eles querem aprender vários idiomas, eles querem conhecer o mundo, e eles querem entender de tudo. Os meus amigos geminianos, eles me deixam maluca, porque eles querem todos os temas, eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, eles querem ter um negócio, e ao mesmo tempo eles querem falar com todo mundo. E claro, né, gente, o geminiano é comunicador, e é o que acontece aqui nessa carta. A gente, quando olha para os enamorados, a gente vê o quê?
duas pessoas opostas, né, se interligando, se conhecendo. É um intercâmbio cultural. Então a gente tem aqui essa representação da carta. Quando você tirar os enamorados, não atrele apenas ao casamento, à união, atrele às conexões, ao falar. Essa carta é sobre falar. Quando sair essa carta aqui num conselho, já avisa para o seu consulente, olha, a carta dos enamorados é uma carta sobre necessidade da fala. Você precisa compartilhar as coisas que você pensa, as coisas que você sente. Traga à tona discussões que vão fazer as pessoas refletirem. Então, é uma carta super comunicativa, tá? Quando sair os enamorados, vamos parar de atrelar só ao amor, ao romance, apesar de também trazer esse segmento. Só que não é só isso. Quando a gente passa para nossa cartinha dos cancerianos, a gente tem o carro. E essa carta aqui, muita gente fala nada a ver. O carro não tem nada a ver com o canceriano. Gente, tem tudo a ver com o canceriano. Quem convive com o canceriano sabe. Eu sei porque eu convivo com vários cancerianos, eu me dou super bem com todos. E o que eu percebo do canceriano é assim. O canceriano ama, ele insiste, ele cuida, ele protege, mas a partir do momento que ele chegou no limite, ele nunca mais olha para trás. Ele vai embora e adeus. Então, o canceriano, ele vem muito firme com a carta do carro. O que a carta do carro representa? A carta do carro é a ida, né? Aí eu vou para frente, eu não olho para trás, eu vou para uma nova perspectiva, eu vou passar por uma mudança, eu vou partir em direção a uma coisa que me faz bem. É isso que representa o canceriano. Então, nada melhor do que a carta do carro vir em direção a ele, né? Os cancerianos, quando eles amam, eles vão ser a pessoa que vai se dedicar, que vai ter o romantismo, e todo mundo fala, ai, tem um drama. Não! Tem um apego, tem um cuidado. E eles insistem naquilo que eles gostam. Só que, realmente, pisou na bola com o canceriano, já era. Vira as costas, não quer saber, não quer lembrar do passado. Ele tentou, então quem aproveitou, conseguiu. E eu acho que essa carta a gente tem tudo a ver. E ainda é uma carta de número 7, né? O 7, ele é o número da espiritualidade, da introspecção. Câncer é regido pela lua, então a gente tem toda ali uma questão sentimental que traz essa carta. Eu acho maravilhosa, né? Então, no dia que alguém falar para você nada a ver com câncer, você vai lá e defende essa carta, porque sim, ela é uma carta canceriana, tanto na escola inglesa quanto na escola francesa. Então, vai contrariar quem criou o tarô pra gente? Não, né? E aí a gente tem aqui a nossa cartinha da força, que vem para representar os leoninos, a nossa casa 5, a casa do prazer. E aqui a gente tem duas cartas que representam muito isso, principalmente a do Crowley, né? Do Crowley é uma carta até que ele bota o nome de luxúria, ele não fala que é a força. E a força, gente, nada mais é do que um símbolo de coragem com plenitude. Quando a gente olha para a força, nessa representação aqui, ela tá até abraçando o leão, né? Aqui ela tá domando ele numa serenidade, numa tranquilidade. Essa é a representação da força. Os leoninos são extremamente corajosos. Às vezes eles nem sabem o que eles estão fazendo, mas eles têm a coragem e é isso que importa. Eu sempre falo para todo mundo, eu queria ter a coragem insana do leonino de botar a cara nas coisas e ir. Às vezes o leonino nem sabe o que tá fazendo, nem entende muito do assunto, mas ele tem a coragem. Então ele vai, ele aprende no meio do caminho. E eu gosto muito dessa carta, porque ela mostra pra gente toda aquela força, aquele leão interno que os leoninos possuem e que fazem eles desbravarem o mundo. Eu sempre vejo meus amigos de leão, eles são super bem sucedidos, eles são super bem posicionados, porque eles não tiveram medo, né? E eu falo que é o oposto. O aquário, ele sabe tudo que ele tem que fazer, ele domina, mas ele não tem essa força de coragem que o leonino tem, por exemplo. Não é à toa que são luz e sombra, né? Aquário e leão. Enquanto o leonino, às vezes ele nem pesquisa, nem sabe o que tá falando e ele vai. O aquariano, ele fica ali pesquisando e nunca chega o momento dele ir, ele fica mais recluso, né? Então, queremos a coragem dos leoninos. E a carta da força, ela representa muito isso, né? A plenitude para lidar, para domar leões, a plenitude que eles têm para passar por sacrifícios e não se abalarem no meio do processo. Por isso que a carta da força representa esses queridos. Quando a gente passa para os virginianos, a gente tem a nossa carta mais reclusa, né, do tarô, que é o eremita. O eremita, gente, ele é muito mal interpretado, porque as pessoas sempre remetem ao homem sozinho, que quis ficar sozinho, e ele vai morrer lá, velho, idoso, e não tem nada a ver. O eremita, ele fala sobre um processo interno espiritual. É alguém que está buscando a cura para depois se conectar com os outros. E essa carta representa a exatidão, esperar o momento certo.
Quem é o signo da exatidão? Virgem. Virgem quer ter certeza de tudo, né? Enquanto o leonino nem sabe se vai ter certeza ou não, o virginiano faz o quê? Eu quero ter certeza de tudo. Eu quero ter segurança. Eu quero ter certeza que as coisas vão dar certo. Então, ele é o signo da exatidão. E Virgem é um signo que não se importa se ele vai ficar sozinho ou não. Quando as pessoas falam pra ele, você vai morrer sozinho, ele não tá nem aí. Por quê? Porque ele se importa com a jornada pessoal dele. Se ele tá sendo saudável, se ele tá se cuidando. Então, às vezes, até acham que o virginiano é mais individualista, mas é porque ele tá num processo individual, espiritual. E o eremita representa muito isso, né? É o nosso senhor idoso, o nosso senhor do tempo ali também, no momento dele, relaxando, né? Escolhendo a jornada, entendendo o processo, refletindo sobre o processo para avançar. E eu vejo isso muito no comportamento dos virginianos. Eles não se importam se o mundo está desabando, eles se importam em consertar aquilo com exatidão. Eles vão se concentrar, vai ter uma seriedade e um compromisso com aquilo. Quando a gente passa para a Carta da Justiça, a gente tem a nossa casa dos librianos, a casa 7, o charme, o romance, a casa do casamento, mas a Carta da Justiça, ela vem falar muito além disso, né? Ela vem falar sobre a capacidade de equilíbrio. Eu não costumo ver os librianos muito bravos. Eu sempre acho os librianos muito pacíficos. Mas quando acontece uma injustiça, eu sei porque o meu namorado é libriano, a minha mãe é libriana e uma das minhas melhores amigas é libriana. E eu vejo eles sempre muito pacíficos, eles são tranquilos demais. Agora, quando acontece uma injustiça que alguém tira do sério, vocês vão ver a fúria, né? Então, nada melhor para representar a Libra do que a própria Carta da Justiça. A justiça, ela é o quê? Ela é a capacidade de olhar para todos os lados sem se comprometer, analisando cada cantinho e entendendo que, tá, ok, agora que eu entendo tudo o que tá acontecendo, eu vou opinar. Acho que a única sombra é que essa carta fica um pouco em cima do muro, né? Demora para trazer as opiniões e aí acaba levando a fama de indeciso. Mas eu sempre defendo, bato na tecla que não é que o libriano é indeciso, é que ele quer escolher certo. Então, nessa escolha certa, eles querem fazer tudo bonitinho, eles prezam pela beleza, regido por Vênus, eles acabam demorando muito para escolher. Mas a Carta da Justiça representa muito esse senso, né, de olhar para todos os lados, não importa se é amigo, eles vão querer defender quem tá certo. Então, eles querem ser justos. Quando a gente passa para nossa cartinha da morte, nós temos aqui a representação do signo de Escorpião. Para mim, eu acho que a carta que mais representa bem o signo é essa carta aqui. Por quê? Porque Escorpião, gente, é um signo transformador. Ele é extremamente resiliente. Se tem um signo que passa por vários perrengues e consegue se transformar sem se abalar, mesmo pelo maior trauma possível, relacionado à morte, relacionado a traumas, é o signo de Escorpião. Eles se regeneram. E a carta da morte, ela vem falar muito sobre isso, né? A morte não é sobre a morte física, é a morte de um estado de consciência. É quando eu percebo que na minha jornada aquilo não me cabe mais e eu me sinto pronta para a renovação. Até hoje eu agradeço muito que o meu ascendente é Escorpião, porque eu lido com muitas questões, eu lidei com muitas questões durante a minha jornada, que eu acho que foi o ascendente que me ajudou a superar vários assuntos meus e viver a vida numa nova etapa, né? A gente se regenera. E isso que eu sou aquariana, né? Aquariano tem um pouquinho de rancor. A gente tem aqui, né, a carta da morte, que passa por essa transformação sem olhar para trás, tá pronto para as mudanças, e eu vejo os escorpianos fazendo isso com muita tranquilidade. Eu acho que é uma coisa que eu admiro muito, são extremamente resilientes, e a morte é resiliente, né? Ela é sobre renascer. Então eles renascem. Para mim é o signo que mais combina assim com a carta de todas que a gente tem aqui. Quando a gente passa para Sagitário, nós temos a nossa temperança. Os sagitarianos são os filósofos. Então, automaticamente, quando a gente fala de Sagitário, a gente está falando de um signo que se cobra muito. Então, o sagitariano nunca está satisfeito. Provavelmente você conhece algum sagitariano que você acha ranzinza, né? Só reclama, não sei o quê. É porque o sagitariano, ele quer aquilo que é verdadeiro. Eles querem encontrar o ápice da situação. Então, o que eles fazem? Pesquisam, estudam e nunca tá bom. Eles vão fazer um trabalho, nunca tá bom. Eles estão sempre numa autocobrança. Então eles estão tentando encontrar a medida certa, encontrar o equilíbrio. A gente até vê aqui o anjo, né? Tentando, aqui nessa imagem a gente vê esse equilíbrio acontecendo, essa passagem de equilíbrio. Na carta original a gente vê o anjo fazendo uma fórmula. Aqui a gente tem isso, aqui é um caldeirão no Crowley, construindo essa fórmula dos opostos. Então, assim, a temperança, ela representa
representa essa habilidade do sagitariano de, não, eu vou pegar um pouco de cada coisa, eu quero conhecer tudo, eu quero entender, eu quero estudar para alcançar o meu ápice. E nunca vão estar satisfeitos, porque são filósofos. Eu morro de rir com as minhas alunas de Sagitário, porque eu vejo que pode passar anos, elas sempre querem saber mais. Elas sempre querem saber mais. E eu amo que elas crescem muito comigo, porque eu também tô sempre mostrando coisas novas. Então, eu alimento o vício do sagitariano em conhecimento. Quando a gente passa para Capricórnio, a gente vem com a carta do diabo, que muita gente é contra, mas não entende a história por trás do porquê que a carta do diabo foi escolhida para representar Capricórnio. Não significa que os capricornianos são maldosos ou que eles vão fazer alguma coisa ruim. Primeiro que o diabo é a nossa carta da ambição, é uma carta que preza por mais. E Capricórnio é um signo ambicioso, que quer sempre crescer no trabalho, que quer ter uma boa aquisição financeira. Eles nem ligam para o padrão de vida no sentido de, eu quero ter muito luxo. Eles querem ter a segurança que eles vão ter um bom trabalho, um reconhecimento e dinheiro na conta. Porque o capricorniano, o que importa é o dinheiro tá ali na conta. E a gente tem aqui a carta do diabo que tem essa ambição. Mas eu vou contar para vocês por que essa carta foi escolhida para representar o signo de Capricórnio. Como as cartas do tarô foram criadas lá na Europa, né? Pelo menos até onde a gente sabe, elas começaram a se originar lá, e começou esse estudo das cartas. A carta de Capricórnio representa o signo de Capricórnio, né? Então, quando que é o período dos capricornianos? Ali no final de dezembro até metade de janeiro. E aí, o que acontece lá? Aqui a gente tem um verão, né, terrível. Lá eles têm um inverno terrível. E então a gente tem aqui a carta de Capricórnio, signo de Capricórnio lá, num período de inverno. O inverno lá tinha aquele solstício de inverno, né? Que ficava tudo escuro. Então o pessoal não enxergava as coisas, a neve, o frio. Então eles remeteram a carta ao solstício de inverno. E aí o diabo, como ele representa ali a escuridão, as trevas, acabou sendo o selecionado para representar os capricornianos, porque ele precisa iluminar a escuridão. Há uma necessidade de trazer luz para a escuridão. E Capricórnio acabou sendo sorteado. Mas acredito que se Sagitário fosse ali no ápice desse solstício de inverno, o Sagitário seria escolhido para o diabo. Então foi por isso que os capricornianos foram os escolhidos. Mas eu acho que acabou colando muito, porque a gente sabe que o diabo, ele representa a ambição. Eu acho que os capricornianos são extremamente ambiciosos. Eles crescem por causa disso, porque eles colocam na cabeça que eles querem metas financeiras, e isso faz eles alcançarem o ápice da vida deles. Então não se ofenda quando falarem que a sua carta é o diabo e você é de Capricórnio. Fala assim, eu sou ambicioso, eu vou iluminar a escuridão, porque essa é a qualidade, né? É isso que faz você crescer, é esse foco no seu sucesso. Quando a gente parte para o melhor signo de todos, Aquário, a gente vem falar dessa carta lindíssima que é a carta da estrela. Olha essa representação aqui do After Tarot, gente. Linda, maravilhosa. A carta da estrela, gente, é sobre se banhar, é sobre abundância, é sobre novas perspectivas. E é impossível, vocês sempre falam pra mim que eu sou super otimista, que eu tô sempre feliz. Eu acho que isso é a melhor representação de Aquário, né? Aquário é alto astral. Eu não gosto de reclamação, não gosto de ficar reclamando, chorando, falando um monte de coisa. Eu sou alto astral, eu vou rir de tudo, eu vou rir da desgraça, da minha desgraça, porque é assim que a vida é pro aquariano, né? E o aquariano, ele tem a visão das boas perspectivas. E a carta da estrela, ela vem falar sobre isso, né? Ela vem falar sobre olhar para o futuro com esperança, sempre olhar o lado bom da situação, permitir que a vida aconteça. É uma carta de liberdade. A mulher nua, né, se banhando, representa o quê? Eu tenho a liberdade, que é a palavra do aquariano, né? A liberdade, a independência. Eu tenho a liberdade para me banhar, para fazer as coisas que eu tenho vontade. Sem falar que essa carta é uma carta que visiona muito o futuro. Acho que esse é o defeito do aquariano. Ele tá sempre olhando 30 anos à frente do tempo e ele esquece de olhar para o presente, né? A gente tá sempre pensando, tá, mas lá no futuro vai acontecer isso. Não é à toa que é o signo da tecnologia, de Urano. Então a estrela, ela vem representar os aquarianos na melhor independência, na melhor liberdade, representando esse lado otimista das boas perspectivas. E por fim, a nossa cartinha, né, que por muito tempo foi temida por mim e que hoje eu adoro, que é a carta da Lua, representando os piscianos.
Mas, Chay, como que a carta da Lua representa peixes se a Lua rege o signo de Câncer? Gente, no tarô, o signo de Câncer é representado pelo carro e a Lua representa peixes. E eu acho que combina, porque peixes, para mim, é um dos signos mais sensíveis, assim como a Lua rege as nossas emoções, nosso corpo é feito de água, a gente tem muita água no corpo. Então, imagina assim, se a Lua mexe com o oceano, imagina com o nosso corpo, o que ela não faz, né? Então é a mesma coisa que acontece aqui. Peixes têm uma sensibilidade, essa sensibilidade, né, de às vezes até ficar inseguro demais. E a carta da Lua, ela tem muito isso da insegurança. Aqui a gente tem a passagem, né, que representa a ida para um novo caminho. Só que o pisciano, ele sempre vai ficar pensando, mas será que esse caminho vai ser bom? O que que me espera nesse caminho? Será que não é melhor eu ficar aqui quietinho? Então ele tá sempre refletindo sobre as escolhas, tem uma mistura de medo com uma sensibilidade, uma previsão, né? Porque eu acho que para mim é um dos signos mais intuitivos do zodíaco. Então eu acho que tem tudo a ver a Lua com o signo de Peixes. E aí você vai me falar, mas Chay, quem que inventou tudo isso? Volto a frisar. Na escola francesa e na escola inglesa já existiam signos para as cartas. Então, assim, todas as cartas do tarô possuem pelo menos a representação de um signo. Então, assim, não pense que, ai meu Deus, isso aí foi inventado. Não foi inventado, isso existe dentro do estudo, né? E quando você entende o signo das cartas, você tem mais facilidade para entender o significado da carta. Então, assim, vai ter estudo aí, vai ter muito na internet. Ah, mas o louco representa Urano. Ah, não, mas o louco representa. Olha sempre a escola, porque pode variar de acordo com a escola. Nesse caso aqui, as cartas que a gente mencionou aqui são unânimes tanto para a escola francesa quanto para a escola inglesa. O que muda são elementos, planetas, que daí a gente tem lá, né, o planeta Marte representando determinada carta, Mercúrio representa o mago. Então aí é outra história, né, que vai ficar para outro vídeo, porque o nosso foco aqui hoje era analisar qual é o seu arcano com base nos signos. Lembrando que isso aqui não representa o arcano pessoal, tá? O arcano pessoal você precisa fazer a soma ou do seu dia de nascimento, por exemplo, se você nasceu no dia 17, você vai somar 1 mais 7. A segunda opção é somar a data inteira do nascimento para entender o seu arcano pessoal. Esse aqui é muito mais sobre entender a representação do signo dentro das cartas. Então, quando você for estudar as cartas, não vamos focar só na figura, vamos focar em entender o número, qual signo ela pertence, qual o plano de consciência dela, para você dominar de vez o tarô e nunca mais passar perrengue. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado com as cartas de vocês. E agora eu quero saber, me conta aqui qual o seu signo e qual a carta que representa ele, para eu descobrir e conhecer um pouquinho mais quais as características de vocês. Um beijo e até semana que vem.